Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos resolver questões da banca FACAP, é nossa segunda aula sobre essa banca aqui em nosso canal. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas e se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo que você encontra informações tanto sobre os nossos e-books como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para as 5 questões que eu selecionei de temas importantes, tanto para a banca em si, como também para os concursos de educação física de forma geral. Primeira questão. O livro A Educação Física Cuida do Corpo e Mente, do João Paulo Medina, foi um dos protagonistas do chamado Movimento Renovador da Educação Física Brasileira. O autor procurou contribuir com o debate e fundamentou para o que ele denomina cultura do corpo. Assinale a alternativa correta que corresponde às contribuições do movimento renovador para as abordagens pedagógicas da educação física. Item A. A abordagem crítico-emancipatória é de autoria do coletivo de autores, e aí é falso, né? Na verdade, o que é de autoria do coletivo de autores é o livro Metodologia do Ensino de Educação Física, que é a principal obra de referência da abordagem crítico-superadora, não da crítico-emancipatória. Item B. A abordagem socioconstrutivista foi formulada por Eleanor Kunz, e aí é falso, né? Kunz, na verdade, é o autor de referência da abordagem crítico-emancipatória, enquanto que a abordagem construtivista, interacionista, tem como autor de referência o João Batista Freire. Item C. Celi Tafarel é coautora do livro Metodologia do Ensino de Educação Física, que trata da abordagem crítico-superadora. E aí, verdade, né? Quando a gente fala do coletivo de autores, são 6 autores aí do livro Metodologia do Ensino de Educação Física, sendo eles Lino Castellani Filho, Carmen Lúcia Soares, Celi Tafarel, Michele Escobar, Elizabeth Varjal e Walter Brast. Então, quando a gente fala do coletivo de autores, são esses 6 autores que de fato em conjunto escreveram a obra Metodologia do Ensino de Educação Física, que acaba sendo a principal referência da abordagem crítico-superadora. Então, item C já é o correto. Item D. Gotani foi o responsável pela proposição da aptidão física relacionada à saúde, e na verdade, quando a gente fala de Gotani, nós temos o principal autor aí da abordagem desenvolvimentista. E no item E, a abordagem crítico-superadora tem o professor João Batista Freire como um dos seus idealizadores, e aí é falso, como a gente falou, João Batista Freire é uma grande referência da abordagem construtivista, não da crítico-superadora. Então, primeira questão, de fato, item C é o correto. Segunda questão, sobre os fundamentos e tradição da capoeira, responda V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, a dinâmica dançante do jogo da capoeira pode terminar por intervenção de um terceiro capoeirista que entra na roda para iniciar um novo jogo. E aí, verdade, né? Normalmente no jogo da capoeira nós vamos ter 2 capoeiristas na roda, e aí um terceiro capoeirista pode solicitar ali entrar na roda, né? E aí vai trocar de lugar com um dos outros que já estavam na roda. Então, de fato, a gente vai ter a roda com 2 capoeiristas, e aí a dinâmica pode mudar a partir do momento que um terceiro capoeirista solicita ali entrar na roda, e aí faz essa troca. Então, item 1, verdadeiro. Item 2, é preciso obedecer ao comando do birimbau durante o jogo. Verdadeiro também, né? O birimbau vai ser o principal instrumento que vai guiar a roda da capoeira, né? Às vezes vai acelerar o ritmo, às vezes vai cadenciar um pouco mais, mas de fato o birimbau acaba comandando o jogo na capoeira. Item 3, o martelo é um dos principais golpes na capoeira, e aí verdadeiro também, né? Além do martelo, a gente encontra diversos outros golpes bastante famosos e característicos da capoeira, como o rabo de arraia, a bênção, a ponteira e assim por diante. Então, item 3 também é verdadeiro. Item 4, armada é um golpe popularmente conhecido como estrela, e aí é falso, né? Quando a gente fala do popularmente conhecido como estrela, a gente vai estar falando do AU e não da armada. Então, item 4 é falso.
E por último, item 5, a capoeira foi considerada crime no Brasil, verdadeiro, né? Inclusive a gente tinha leis federais criminalizando a capoeira. Inclusive a gente, no nosso curso da preparação à aprovação, a gente tem uma aula específica sobre capoeira, onde a gente traz exatamente toda essa história aqui da capoeira no Brasil e aborda exatamente essa criminalização da capoeira durante um período da história do nosso país. Então, de fato, nessa segunda questão, nós temos itens 1, 2, 3 e 5 verdadeiros e o item 4 falso. Nesse caso, temos a alternativa C, a correta dessa segunda questão. Na terceira questão, temos o objeto do conhecimento práticas corporais de aventura na natureza é referido na BNCC como uma habilidade da educação física para o ensino fundamental. Em quais anos de estudo se adequa este conhecimento? E aí é um tema bastante importante, né? As unidades temáticas da BNCC, a gente vai encontrar muito em concursos, a classificação dessas unidades temáticas e a sua distribuição ao longo do ensino fundamental. No caso da unidade temática de práticas corporais de aventura, elas vão estar presentes exclusivamente nos anos finais do ensino fundamental, né? Ou seja, do 6º ao 9º ano. No 6º e 7º anos, nós vamos trabalhar as práticas corporais de aventura urbanas, enquanto no 8º e 9º anos, nós vamos trabalhar as práticas corporais de aventura na natureza. Então, nesse caso, como ele está pedindo exatamente as práticas corporais de aventura na natureza, nós vamos se encontrar no 8º e 9º anos. Nesse caso, terceira questão, a alternativa D é a correta. Quarta questão, o futebol é uma prática corporal que foi adaptada para os cegos e deficientes visuais. A participação desta modalidade nos Jogos Paralímpicos iniciou em 2004 na cidade de Atenas. As equipes se apresentam para o jogo com um número específico de atletas que acaba denominando a modalidade em... E aí quando a gente fala dos esportes paralímpicos, né, das modalidades paralímpicas, a gente vai ter de fato essa prática do futebol adaptado para atletas com deficiência visual, que é chamado de futebol de 5. Porém, a gente já teve outra modalidade adaptada do futebol como um esporte olímpico, porém atualmente não faz mais parte do programa paralímpico, que era o futebol de 7, exclusivo para atletas com paralisia cerebral. Então, muito cuidado para não confundir. Futebol de 5 ainda faz parte do programa paralímpico, o Brasil tem de fato muito destaque, porém a gente tem também o futebol de 7, que era praticado exclusivamente por atletas com paralisia cerebral, porém atualmente não faz mais parte do programa paralímpico. Então, nesse caso, como a gente vai estar falando de um futebol exclusivo para atletas com deficiência visual, nós estamos falando do futebol de 5. E aí é importante ressaltar aqui nas Paralimpíadas, né, nos Jogos Paralímpicos, além do futebol de 5, que é uma modalidade exclusiva para atletas com deficiência visual, nós temos também outros 2 esportes que nas Paralimpíadas também são exclusivas para atletas com deficiência visual. São elas, além do futebol de 5, o goalball e o judô. Então, se você encontrar em concursos uma questão que pergunte aí quais são as modalidades paralímpicas exclusivas para atletas com deficiência visual, são esses 3. Futebol de 5, judô e goalball. Quarta questão, então, alternativa C, de fato é a correta. E quinta e última questão, para o desenvolvimento de métodos de preparação física, o professor de educação física deve conhecer os princípios do treinamento desportivo baseados nos fundamentos da fisiologia do exercício. Entre os princípios do treinamento, qual possui essa característica? O treinamento deve ser montado sobre os requisitos essenciais da performance desportiva em termos de qualidade física interveniente, sistema energético preponderante e segmento corporal e coordenações psicomotoras utilizadas. Assinale a alternativa correta. E aí, quando a gente fala dos princípios do treinamento esportivo, um tópico fundamental para os concursos de educação física, o princípio do treinamento que vai ter como característica que esse treinamento deve ser montado sobre os requisitos, sejam
de qualidade física, seja de sistema energético, ou seja de segmento corporal e coordenação psicomotora utilizada na performance esportiva, na modalidade esportiva, nós estamos falando do princípio da especificidade. Então, de forma resumida, o princípio da especificidade vai trabalhar que para a gente montar um plano de treinamento para um atleta de determinada modalidade, a gente tem que colocar nesse treinamento especificidades daquela modalidade. Então não faz sentido, por exemplo, eu ter um atleta de maratona em que a maior parte dos seus treinamentos vão ser voltados para tiros curtos, né? Então a gente vai ter uma discrepância aí de sistemas energéticos utilizados. Se ele é um maratonista, ele vai ter uma via energética mais aeróbica, enquanto que no treinamento, se eu colocar apenas tiros curtos, ele vai trabalhar prioritariamente uma via energética mais do sistema dos fosfagênios, né? Uma via energética focando principalmente na via ATP-CP. Da mesma forma que não faz sentido, por exemplo, eu ter um nadador e colocar ele apenas para treinar corrida. São modalidades diferentes, né? A gente vai utilizar segmentos corporais, a gente vai utilizar coordenações psicomotoras diferentes. Então, no princípio da especificidade, a grande característica é essa. Se eu quero trabalhar uma modalidade desportiva específica, eu tenho que montar um treinamento específico para aquela modalidade, seja relacionada à qualidade física, ao sistema energético ou ao segmento corporal e sua respectiva coordenação psicomotora. Então, quinta questão, a alternativa C é a correta. E com isso, nós finalizamos essa nossa segunda aula da banca FACAP, trabalhando questões importantes tanto para a banca em si, como também para os concursos de educação física de forma geral. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui em nosso canal do YouTube ou também lá pelo nosso Instagram, @concursos CDFísica. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.